como isso deixou grandes ensinos para nós, posturas. Hoje é a última, então, que nós vamos falar sobre este link aí, né? Das vitórias ao longo do tempo, na história daquilo que a igreja fez. Eu gostaria de começar fazendo uma análise junto com vocês. Nós vamos aqui pensar um pouco, então, sobre um termômetro da evangelização, tá? Imagina comigo aí, nossa prática de evangelização. Nós vamos avaliar isso em 3 níveis. Primeiro deles, nossa evangelização está no nível de 0 a 3. Vamos pensar aí se fosse de 0 a 10, tá? 0 a 3. Nossa prática de evangelização está de 4 a 7. Ou nossa prática de evangelização está de 8 a 10. No seu ponto de vista, como é que nós estamos como igreja? No seu ponto de vista, como é que nós estamos aí vivendo essa vertente, né, essa postura de obediência ao Senhor? Quem começa para me ajudar? Como é que nós estamos, no seu ponto de vista? 0 a 3, 4 a 7 ou 8 a 10? Não estava escutando, dona Beth. Como igreja, isso. Ninguém? Vamos mudar então? Levanta a mão aqueles que acham que a igreja está de 0 a 3. Pode levantar, tá? Não tem problema, é a sua opinião. 0 a 3. Não? 4 a 7. Levanta a mão, pode levantar. Não tem problema não, é a nossa opinião, tá? É a nossa maneira de enxergar a igreja, enxergar a prática. 8 a 10. Temos alguns. 4 a 7, 8 a 10 está meio igual aí, né? Tem gente que está em dúvida, né? Está ali. Talvez esteja querendo dizer de 0 a 3, mas melhor não levantar a mão, né? Porque 0 a 3 é baixo. E às vezes é a realidade. E a gente precisa fazer essa análise porque é a nossa vida, é a nossa prática como igreja, né? Então a gente tem que saber primeiro o que está acontecendo e saber ser crítico com aquilo que nós estamos fazendo, porque se tem alguma coisa errada, a gente precisa entender para poder corrigir, né? A partir então dessa sua análise, né, daquilo que você está vendo, do que a igreja ela faz, você acha que nós fazemos por estratégias ou pelas escrituras? Vamos pensar? Dá um exemplo para mim, alguém, de uma estratégia de evangelização. Qual? Projeto de que tipo? Dá um exemplo aí, mais prático, às vezes tem gente que não conhece. Projeto Barnabé. Oficina Dorcas. Alguém mais? Quem? Plenitude. Eu não estou enxergando de onde está vindo a voz. É daqui? Não sei de onde veio, de lá. 3 exemplos, tá? Estratégias. Quando você faz a sua análise daquilo que você respondeu do termômetro, daquilo que você está conhecendo, né? Você acha que nós fazemos isso por estratégias ou nós fazemos pelas escrituras? Os dois? Pelas escrituras, mas usa a estratégia. É importante a gente pensar nisso. Por quê? Porque em muitos momentos, quando a gente fala de evangelização, nós já criamos um conceito de que toda estratégia é ruim. Então vamos abandonar as ideias novas, vamos abandonar a nossa criatividade como cristãos e vamos só sentar com as pessoas para ler as escrituras e elas que fiquem quietas ouvindo a gente.
Nesse pensamento já mais rígido, mais extremo. Comenta para mim aí um tipo de estratégia ruim que possa existir. Uma estratégia de evangelização que não é boa. Como? Baile gospel. Péssima ideia, né? Não sei quem inventou isso. Baile gospel, junta todos os adolescentes, jovens lá, né? Aquela luz, né? Aí não tem bebida alcoólica, né? Porque daí não pode, né? Porque é gospel. Não, ou tem, mas vamos fingir que não tem, tá? Não tem nenhum problema, não tem nenhum interesse amoroso ali dentro. Não tem. É ideia, né? Uma péssima ideia. Não é uma boa estratégia, né? Fala uma outra para mim. O quê? Ruim? Por que você acha que é ruim? Comunhão, testemunho, né? Aí se perde. Poderia ser bom? Poderia, né? Eu acho que ela é um pouco melhor do que o baile lá. Não foi bem executada. Tá. O que mais que pode ser ruim? O quê? Bloco gospel, né? Estamos na época. Carnaval. Vamos fazer um bloco da igreja Filadélfia, né? Vamos sair pela madrugada aí. Madrugada não, né? Nem sei que horas que faz isso, mas bem perdido nessa parte. Vamos fazer o nosso bloco para a gente atrair. Quem que a gente vai atrair com o bloco? Quem que atrai? Depende do bloco, né? Vai fazer uma matinê. Ó, eu vou tentar lembrar na memória aqui. Faz uma matinê, criançada, depois jovens, sei lá quem que você vai tentar atrair. Péssima ideia, no meu ponto de vista. Tá? Por quê? Você mistura com as ideias daquilo que o mundo está criando por aí. Você abre uma brecha gigantesca. Uma estratégia boa, que a gente não faz. Você já ouviu falar, em uma igreja eu vi que fez, achei legal. Uma estratégia boa que você conheça. Pode falar. Esporte e vida. Como é que ele desenvolve? A senhora sabe dizer? É treinos? Tênis de mesa. Legal. Aham. Aham. Ah, interessante. Mas é só treino ou tem evangelismo junto? Ah, junto. Tá, interessante. Olha só que legal. Legal. É o que poderia acontecer com a Copa Gospel lá, né? Quando trata de esporte. Ela pode ir longe, mas tem que ser bem executada, bem planejada. Você comentou? Retiro. Hoje nós não estamos fazendo retiro, mas quantas igrejas estão nesse momento nos retiros? É uma estratégia boa? Quem aqui já participou de retiro? É excelente. Da mesma forma como eu acho, apesar de estar sendo mal executado, como o alemão colocou, eu acho que o esporte seria bom, né? Porque um acampamento mal executado dá problema, dá muito problema. Então tem que ser bem organizado. Fala, Regiane. Gil, aham. Aham. Certo. Legal, eu descobri esses dias, achei muito interessante. Que é muito legal isso, esses projetos, né? A gente já teve aqui também o karatê, né? Então, o esporte, ele é um meio da gente poder ajudar as pessoas, né? E aí, nisso você também pode evangelizar. Então, existem estratégias boas, existem estratégias ruins. Naquilo que nós fazemos, nós temos que ser críticos ao ponto de dizer assim, a nossa estratégia, ela está sendo ruim. Eu preciso ser sincero, eu preciso saber fazer uma análise. Ou eu preciso dizer assim, não, a nossa estratégia ela está boa. A gente não está se perdendo. A execução
daquilo que é uma estratégia não se perdeu. E a gente está conseguindo então levar a verdade, né? Porque eu concordo com o que a Laiane disse. Nós fazemos pelas escrituras, mas com estratégias. Estratégias usadas com sabedoria geram muitos frutos. Tá? Em Itararé, muito tempo atrás, há uns 1000 anos atrás, tinha um projeto lá de futebol, bem executado, chamava Projeto Sementes. Muitos jovens chegaram, porque daí o pastor, que era o Xande, que era daqui, né? Ele cuidava dos jovens, adolescentes, e muitos chegaram através do futebol. Mas aí a questão mais importante, então, nós fazemos. Por quê? A igreja deve anunciar o evangelho. Você vai inventar uma estratégia. Ótimo, uma boa estratégia. Por quê? Por que é que a igreja deve anunciar o evangelho? Porque está na palavra. Essa é a resposta. Por quê? A gente quer que Cristo volte, a palavra seja anunciada, o evangelho seja conhecido, né? Por quê? Essa pergunta você precisa saber, porque se você não souber responder para você mesmo, por que a igreja deve anunciar o evangelho, talvez você seja alguém que desde o início da minha fala você está assim, poxa vida, justo essa aula hoje? Nossa, não tinha um tema mais legal para tratar, porque evangelização é tão batido, né? A gente precisa estar interessado, mas para isso tem que ter uma motivação, e a motivação tem que ser correta via a palavra de Deus. Então vamos lá, o tema de hoje é a igreja pensando e evangelizando, que nós vamos tratar de um ponto histórico a partir então de Lucas 24, da igreja que se reuniu para pensar sobre evangelização. Lucas 24, nós vamos ler do 44 até o 49. Eu vou pedir a ajuda de vocês, aqueles que puderem, cada um ler um versículo, por favor. Do 44 ao 49. Quem encontrar, pode começar a leitura. Muito bem, então nós já entendemos, fizemos uma análise crítica de como está a nossa circunstância e cada um já pôde responder por que entende que a igreja deve então evangelizar, não é? Mas aí então algo importante que também precisa ser pensado sobre os conceitos, da onde nós tiramos toda a nossa base. De onde vem a missão da igreja? Se nós retirarmos o Antigo Testamento, nós ainda temos a missão da igreja? A missão para nós evangelizarmos, de onde ela vem? Nas Escrituras. Qual o primeiro texto que você lembra? Você pensa assim, não, é ordem, né? Nós mencionamos aqui, porque é ordem, está na palavra. Qual texto você lembra que traz para nós uma ordem para evangelizar? Ide, né? Ide, fazer discípulos de todas as nações. Isso é Antigo ou é Novo Testamento? Novo Testamento. Tem algum outro texto que você lembra de ordem? Prega a palavra, insta. Antigo ou Novo Testamento? Novo. Então a gente não precisa do Antigo, né? Se nós retirarmos o Antigo Testamento, a missão da igreja ainda existe? Olha como é importante isso. Por quê? Porque às vezes o conceito que você tem na mente sobre a missão da igreja, ela está focada no novo. E aí você fala, tudo bem, não é do Antigo que vem a ordem. Porque Jesus veio, está registrado a encarnação de Jesus no Novo Testamento. Está registrado no Novo Testamento o início da igreja. Está registrado no Novo Testamento morte, ressurreição e ordem de Jesus aos seus discípulos para que eles façam outros discípulos. Dependendo do nosso conceito, nós entendemos que Deus criou algo para nós fazermos.
não, a igreja está aqui, então vamos dar algo para eles poderem viver, para eles poderem fazer. Quando na verdade as escrituras como um todo, elas já ensinam para nós sobre a missão da igreja, a missão do povo de Deus, né? Porque ela não nasce com a igreja no Novo Testamento. A missão de falar as maravilhas de Deus às nações, aos povos, ela não nasce no Novo Testamento, mas ela já vem da vontade eterna de Deus, que direciona o seu povo em todos os momentos para que anunciem a verdade, para que anunciem sobre o poder, para que anunciem sobre a esperança, anunciem as promessas. E a partir disso nós temos o fundamento da nossa missão. Aí nós podemos começar a entender por que é que eu falo, por que é que eu faço, por que é que eu sou motivado a. Não é somente, e não estou dizendo que não é importante esse texto, não é somente pelo texto do ID, mas é porque as escrituras inteiras, né, elas mostram ali todos os textos, o nosso Deus como um missionário, aquele que está a todo tempo enviando o seu povo para que eles comuniquem a sua verdade. O fundamento da missão está então nas escrituras. Vamos ler esses 3 textos? Quem encontrar Gênesis 12, 3, lê para nós, por favor. Isaías 49, 6 e Mateus 28. Isso, então já lá atrás, com Abraão, abençoarei aqueles que te abençoarem, em ti serão benditas todas as nações. Ou seja, já tem aí um movimento, né, dele ir aos outros, contar aos outros sobre a sua fé. Isaías 49, 6. Muito bem, ou seja, ele está dizendo: dei como luz, vocês são luz aos gentios, para vocês levarem então a mensagem de salvação para todos. Então, 2 textos aí do Antigo Testamento que já mostram então esse movimento que Deus está fazendo para mostrar ao mundo quem Ele é, né? Porque há a rebelião, Gênesis 3, a desobediência, então agora ninguém mais quer viver, conhecer a Deus. Há um movimento para Deus se revelar a eles. Mateus 28. Então, a palavra do Senhor, no Antigo e Novo Testamento, trazem este movimento. Então é interessante nós entendermos que Deus não está aqui concedendo uma missão para a igreja. Não, Ele está construindo um povo. Ele levanta um povo para que esse povo cumpra a sua missão, para que eles vão até as nações, que eles se dirijam para pregar, para falar sobre as boas novas, para proclamar as virtudes do Senhor, proclamar paz e salvação aos gentios. Desde o Antigo Testamento, quando o Senhor já chama Abraão, Gênesis 13, 12, que nós acabamos de olhar, já tem esse movimento. Quando no Êxodo, o Senhor forma Israel, você observa então que aquele que agora já não é mais uma família, mas é um povo bem numeroso, eles têm essa mesma responsabilidade. Ir até as nações, ter contato com as nações pagãs, para poder mostrar então quem é o Senhor. Porque a palavra do Senhor então em todo o tempo ela está fazendo esse movimento missionário, de ir até as nações para levar o evangelho, para levar a verdade. Então a missão, a frase de Bavinck, a missão é simplesmente a execução do plano eterno de Deus na história. A missão não começa no Novo Testamento. Desde o Antigo você já vê esse movimento do Senhor levantando, construindo um povo, capacitando, corrigindo o seu povo para que eles sejam obedientes e a partir dessa obediência eles proclamem então a verdade do Senhor. Por isso, ao longo da história, a igreja percebeu que era preciso resgatar essas verdades, resgatar esses princípios, porque por muitos, né, as pessoas abandonaram a importância de evangelizar. A motivação estava errada, as estratégias foram ruins, e aí ao longo da história então foi elaborado um congresso sobre evangelização mundial, hoje conhecido como Congresso de Lausanne. O primeiro deles, aqui a figura de John Stott, alguém que esteve então logo no primeiro. Eles tinham como título aí que a terra nos ouça. A intenção da igreja
ao se reunir nesse congresso, era para falar sobre a importância da evangelização, para corrigir os passos, para melhorar as estratégias e assim então seguir para fazer a vontade do Senhor. E no Pacto de Lausanne, um documento que foi construído a partir então desse primeiro encontro em 74, a seguinte afirmação. No segundo artigo: afirmamos a inspiração divina, a veracidade e a autoridade das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, em sua totalidade, como única palavra de Deus escrita, sem erro em tudo o que ela afirma, e a única regra infalível de fé e prática. Ou seja, o Congresso de Lausanne, ele ainda tenta, ensinar, resgatar, levar às pessoas esta verdade da inspiração divina das Escrituras, de que é dali que vem a nossa motivação, a nossa base, porque é o fundamento para a missão. Por que é importante nós entendermos isso? A partir do instante em que a igreja perde o fundamento, ela começa a criar essas estratégias estranhas que a gente começou a observar, e ela perde o propósito. Vamos criar bloquinho de carnaval, vamos criar o baile gospel, porque ela não tem o fundamento. Ela só está querendo encher a igreja. E encher a igreja é fácil, Se encher a igreja sem critério, sem que as pessoas entendam a verdade, é muito fácil. Só você botar uma faixa na frente da igreja, oferecendo alguma mudança fácil para as pessoas, daquilo que a maior parte das pessoas estão passando hoje, você vai começar a ver um movimento, as pessoas vão vir. Isso é evangelização? Não, é uma estratégia muito errada, de alguém que em algum instante perdeu o fundamento, se afastou das Escrituras e então começou a criar outras motivações para fazer isso. Pode falar. Eu acho complicado a gente falar que essa pessoa foi para lá e se converteu, sabia? Por que eu tenho essa crítica? Aí você pode falar assim, mas você não sabe quem vai ser salvo, Deus ama, um monte de gente está espalhado por aí. Sim, tudo bem, mas como é que a pessoa se converte? Pelo Evangelho, Romanos 10, pela pregação da palavra, E onde não existe a pregação fiel das Escrituras, onde não existe a pregação do Evangelho, não existe chamado ao arrependimento, como é que vai ter conversão? Por isso daí eu trago essa crítica, mas eu concordo. As pessoas vamos dizer no claro, eles amarram a pessoa ali, escravizam ela diante dos conceitos que eles têm, ela se torna membro daquele lugar, e aí vai viver as práticas que tem ali, achando que ela está salva, que ela está convivendo com o Senhor, que está obedecendo ao Senhor, E é importante a gente ter essa visão crítica, porque onde não tem as Escrituras, não tem vida com Deus, Onde não tem base na palavra, você pode até ver boas atitudes, boas pessoas, mas você não sabe como é que está o coração. E se ela nunca teve encontro com o Evangelho, ela não está em Cristo não, Vamos ver dois textos que mostram um exemplo para nós de que os apóstolos usavam a palavra como fundamento. Atos 3, uma pregação de Pedro. Alguém pode ler só esses 3 versículos para nós? 13, 18 e 24. O 13, Lê o 18 e 24 para mim, por favor. Tudo bem, então vejam só, Pedro está pregando, mas ele não está ali trazendo questões pessoais. Ele fala no 13 sobre a palavra, sobre a lei. No 18 ele continua, 24 lembra daquilo que os profetas já disseram. Ou seja, ele está ali para falar sobre as Escrituras, sobre a lei, sobre aquilo que Deus havia então revelado. Atos 17, quem pode ler para nós? Vejam só, mais um exemplo, Paulo agora pregando as Escrituras, falando sobre a necessidade do Cristo padecer
para que ele pudesse ressuscitar, para que ele pudesse então cumprir a sua obra. Você já viu o pastor que sobe no púlpito e só fica contando história dele? Não sou contra a história, porque eu às vezes conto história. Mas se eu ficar só contando história, você pode vir e pode me dar uma boa puxada de orelha, tá bom? Porque o importante é o evangelho, é a palavra. Mas tem gente que não se importa com esse fundamento. E aí só fica contando história. Ganha tempo? Ganha. Ganha o público? Ganha. Mas não converte. Não transforma. E Pedro, Paulo e outros que nós temos aí nas Escrituras mostram para nós fundamento para qualquer ação de pregação, de evangelização, tem que ser as Escrituras. Uma pergunta aqui para você me ajudar a pensar então a partir do fundamento sobre o conteúdo do que a gente fala. É necessário proclamar princípios cristãos ou o Cristo crucificado? O Cristo e os princípios? De início não? Por quê? Ninguém o quê? Ninguém vai mudar de um dia para a noite. Até pode, né? Se Deus fizer a obra, né, numa hora, mas geralmente vai um processo, né? A santificação é um processo e é depois da conversão. Por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque tem gente evangelizando com princípios cristãos. Dá um exemplo para mim aí, de alguém que você já ouviu falar, que está tentando trazer alguém para a igreja, cobrando a pessoa sobre princípios cristãos, posturas. Conhece alguém? Fala, mano. Práticas, né? Faça, não faça. Depois, se obedecer, pense em vir para a igreja. Isso, essa palavra é importante a gente pensar, né? É um fardo. Infelizmente, pela igreja ter perdido a sua visão missionária, ter se afastado do fundamento, não tem como ela se preocupar com o conteúdo na hora da evangelização. E aí ela faz o quê? Eu estou brigando contra isso, então fulano de tal é obrigado a brigar também. Eu já larguei o meu vício, então fulano de tal é obrigado a largar também. Agora, senão, ele não pode nem entrar na igreja, não vou nem convidar. Quantas vezes você já deixou de convidar alguém ao longo da sua história por causa disso, por causa da postura dela, né? E isso, ela já tem esse conceito, tem que corrigir isso, né? Porque muitas pessoas da igreja já ensinaram isso. Olha, se você, vou usar esse exemplo, eu sempre falo nesse exemplo, mesma coisa, né? Ah, se você não largar o cigarro, né, não vá para a igreja. Já ouviu isso? E a pessoa, ela tem isso na mente dela. Eu não vou enquanto eu não largar o cigarro. Ninguém evangelizou ela. Ninguém falou do Cristo crucificado. Ninguém falou de ressurreição. Ela não tem esperança. Ela não tem fé. Ela não entende. A gente às vezes está querendo criar só um religioso. Do mesmo jeito como as neopentecostais e as seitas fazem. Olha só como isso é complicado para nós. Eles estão atraindo com um discurso errado e às vezes nós também. Por isso que dentro da igreja cristã existe muita gente convencida e não convertida. Do mesmo jeito. Ninguém está pregando o evangelho para elas, não é? Lucas 24:46, né, o texto base que nós estamos usando aqui. Ele então nos lembra. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. O Cristo crucificado precisa ser anunciado para as pessoas em algum instante. Caso contrário, nós vamos fazer igual aos fariseus. A Amanda já respondeu, já falou sobre isso. O fardo que os fariseus lançavam. Eles queriam que as pessoas servissem ao Deus deles, né? Mas eles lançavam fardos que eles nem mesmo eram capazes de carregar, né? Então tem muita gente que não tem prazer de vir à igreja porque eles olham para nós e eles enxergam apenas religiosidade.
e não relacionamento, não tem vida com Deus, porque a gente só cobra. Só cobra. Você está vivendo, você está lutando, você entendeu o Evangelho, você já está sendo santificado pelo Senhor. E aí você acha que todo mundo está passando pelos mesmos processos. Nem sempre. Não é? Então nós temos que tomar cuidado para não lançar um fardo sobre as pessoas. Uma frase de John Stott, alguém pode ler para nós? Muito bem, então a cruz não é algo que foi inventado, aconteceu sem querer, que, poxa, foi um problema no percurso aí. Não, era para ser assim. O plano de redenção através de Cristo está desde a eternidade. Se você ler Efésios, você vai observar isso. A cruz tinha que acontecer. O Cristo tinha que padecer. Não é isso que o Antigo Testamento já vem trazendo? Para então, Ele depois ressuscitar, para pagar o preço no lugar, para nós podermos receber salvação. Então não foi algo por acaso. Tinha que acontecer, então você não pode deixar de anunciar esta verdade. 2 textos, alguém pode ler para nós? 1 Coríntios 2:2 e outro Romanos 4:25. Bem, então, fala de Paulo, né? Ou seja, só viver, falar sobre o Cristo e este crucificado. Romanos. Isso, então, a cruz, né, é o meio pelo qual eu e você somos salvos. Se não tem cruz, não tem preço pago. Se as pessoas não souberem disso, elas não se aproximam de Cristo, né? Porque é o mais importante você lembrar isso. Você tem que levar as pessoas a Cristo em primeiro lugar, não a denominação. Eu tenho repetido isso, né? A Cristo. Eles precisam conhecer Jesus, né? É Ele que vai transformar. Depois, se você já fez esse processo, você pode trazer para a igreja, para a denominação, né? Então, diante disso, na história, Lausanne, mais uma vez, estava preocupado com isso, não só com o fundamento, estar nas Escrituras, mas também sobre o conteúdo, tá? Evangelizar, aí dentro do Pacto de Lausanne, aquele documento que eu mencionei, que foi produzido em 74, eles entendem que é proclamar as boas novas de que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou, e que como Senhor reinante oferece perdão e o seu Espírito. Então nós precisamos lembrar disso. Evangelize, falando de Cristo, tá? Mas dentro das discussões de Lausanne, nós temos aí uma que também eles compreenderam ser importante, e eu gostaria de saber a sua opinião. Que eles entenderam então em 2010 que a evangelização e a ação social não são idênticas, mas inseparáveis. Evangelização e ação social não são idênticas, não é a mesma coisa, mas eles entenderam que isso é inseparável. Você concorda com isso? Sim? Existe algum problema nessa frase? Qual? Ação social? Por que você acha que é um problema? Certo, as pessoas que estão recebendo esse auxílio. Tá. Por um período para aquela família, para aquela pessoa. Tá. Alguém? Exposição, você está querendo dizer, né? Tá. Mais alguém? Quer comentar?
Sim. Com prazo, né? Inseparável mesmo, mas não é idêntica. É uma questão cultural, né? Se construiu uma postura, estamos falando da nossa realidade, de que a igreja é obrigada a dar tudo que a pessoa precisa. Uma vez uma pessoa me procurou pedindo um colchão, que ela queria um colchão, porque viu que a igreja já tinha dado uma cesta básica, que ela queria um colchão. Eu falei, nós não temos colchão. Eu virei o vilão. Como que a igreja não dá o colchão? E aqui a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque são inseparáveis. Mas elas não são idênticas. Ou seja, não é a mesma coisa. Eu posso auxiliar, mas eu tenho que tomar cuidado até onde eu vou auxiliar. Por que eu estou auxiliando? Por que eu estou vendo essa necessidade? Como que eu estou fazendo esse auxílio? Né? Porque aí você corre um risco de você não instruir a sociedade sobre qual é o nosso papel. Por que as pessoas, elas estão esperando largar o cigarro para vir para a igreja? Quem ensinou elas? Não foi o mundo que ensinou. Os conceitos fomos nós que criamos, concorda? Igreja, né? Geral. Quem que ensinou as pessoas que a igreja tem que dar tudo? A igreja. Ou a religião, né? Pode ver, você pode ir em qualquer outro lugar. Você vai dentro do espiritismo, eles entendem que eles são obrigados a dar. Você vai para o catolicismo romano, eles entendem que eles são obrigados a dar. É um conceito cultural que foi construído. O que a gente está fazendo? Construindo um conceito bíblico. Corrigindo. Do mesmo jeito que a gente está corrigindo aquele que acha que para ele vir para a igreja ele tem que largar primeiro o cigarro, a gente está ensinando que nós estamos aqui para dar a mão, para ajudar, mas esse não é o nosso foco principal. Mas sim falar sobre Cristo, ou mostrar Cristo nessas ações. O grande... Já continua, pode falar, já tinha. Aham. Aham. Sim. Sim. Tá cheio de academia por aí. E aí é que chega aquela hora que se a gente não faz a evangelização correta, a pessoa vai começar a criticar a gente cada vez mais, porque eles não sabem por que a gente está fazendo. Tem que deixar claro. Vai, né? Sim, uma troca daí. Sim. Talvez do mesmo conceito que foi criado errado de larga o cigarro para vir para a igreja, eu dou a cesta e você vem para a igreja. Conceitos totalmente errados, que precisa ser corrigido à luz das escrituras, né? Então, a ação social,
ela tem que estar dentro da igreja. Existem muitas igrejas hoje reformadas que não se envolvem no social, porque elas tentam evitar o risco. Ou seja, existem problemas, vários. O que é social não precisa ser necessariamente projeto, mas só uma atitude de ajudar alguém no âmbito social já é suficiente para você trazer um auxílio, né? Por exemplo, numa comunidade muito carente, a gente poderia ofertar café da manhã para as crianças. É uma ação social. Ou seja, se você está vendo, analisando a vida social, isso está ajudando, né? Mas nós precisamos tomar esse cuidado de que não pode se ausentar o social, mas também não pode retirar o evangelismo, o Cristo, o anúncio do Cristo crucificado, né? Qual o problema disso? Em Lausanne, existiam pessoas que entenderam isso, mas surgiu aí então o conceito da missão integral com o René Padilha, que ele entende que o social comunica totalmente o evangelho por ele ser visível. Em contrapartida das igrejas que não fazem o social e só pregam o evangelho entendendo que é só aquilo que tem que ser feito pela igreja, o outro extremo surge. Só o social comunica, porque ele é o evangelho visível. Então é um outro problema que nós precisamos aí cuidar, para nós não fazermos por isso. Eu vou fazer o social, mas eu não vou pregar o evangelho. Por que você não vai pregar o evangelho? Porque não precisa do evangelho? Porque eu faço social por culpa? Porque eu quero obter minha salvação? Ou porque eu acho que o evangelho é desnecessário? Há um conceito por trás da nossa postura, né? Então eu preciso entender, são inseparáveis, mas não são a mesma coisa. Se você entende que é importante fazer a parte social, lembre-se, leve a evangelização junto. Porque senão na hora que essa pessoa não precisar mais do seu, se você não tiver mais, ela vai sair falando mal mesmo, e ela vai encontrar outro lugar que dê. Onde? A CDC. Isso. Sim. Aham. Sim. Tem um gasto, sim. Uhum. Sim. Talvez perder a visão missionária da igreja, não é? Criar uma ONG pode ser uma estratégia? Pode ser. Criar uma escola, você já imaginou criar uma escola onde nós temos classes separadas para ensinar as pessoas só sobre a palavra? É uma estratégia ou não é? É isso mesmo. É uma estratégia ou não é? Assim como o Barnabé é, Plenitude é, a CDC é, um Karatê, um Gil, são estratégias. A gente precisa aprender a usar as estratégias, né? Quanto à extensão, né, falando de fundamento, evangelização, conteúdo e extensão, a nossa visão missionária, não estou falando só de conceito, agora olha para o prático, tá? Ela termina nos limites do Parque São Jorge? Nós só estamos evangelizando dentro do Parque São Jorge? Até onde a gente está indo? Alguém falou alguma coisa? Não? É que às vezes o ventilador me desfoca, não consigo saber de onde está vindo o som. Até onde a gente está indo evangelizando? Até onde cada um de nós estiver. Se estiver evangelizando, estamos mesmo, né? E aí aqui tem gente que mora longe do Parque São Jorge, mas está evangelizando, está fazendo o seu papel. Como igreja, até onde a gente está indo? Por que é importante eu pensar nisso? Porque eu preciso saber se está fazendo de fato o que tem que ser feito. Você como igreja precisa entender
Não, nós só estamos fazendo só para o nosso grupo aqui, só para o Parque São Jorge. Não, nós estamos aqui para abençoar a cidade. Oi? Pirituba também. É que vamos me corrigir. É Filadélfia, tá? Daí Pirituba tá lá, né? Mas é isso. Sabe onde a gente está chegando? Que é mais longe que Pirituba? Lapão. Foi falado agora na Assembleia, né? A igreja está investindo em missões lá em Lapão. Você já foi para Lapão? Também não. Mas a igreja está investindo lá para que a evangelização aconteça, né? Então nós temos que entender, olha como é que nós estamos construindo a nossa visão missionária como igreja. A gente está entendendo que vai além de onde a gente está. A gente está aprendendo a amar mais as pessoas. Mas depende do contexto, depende do financeiro, depende da estrutura social. Não. Nós estamos construindo uma base correta, com o fundamento certo, com o conteúdo certo, e entendendo que a extensão é até onde Deus levar. Se Deus quiser usar Filadélfia e der condições para que a igreja inteira faça uma viagem missionária para Lapão, Ele vai fazer, vai dar condições, e você vai. Se Ele quiser, Ele vai fazer isso acontecer, certo? Se Ele quiser te levar para mais longe, a igreja Filadélfia vai plantar uma igreja na África. Se isso for o plano de Deus, porque Ele está corrigindo e direcionando a nossa visão missionária, a gente vai. É obra de Deus que está acontecendo, então a extensão disso vai muito além do que nós imaginamos que somos capazes de alcançar. Não é só o Parque São Jorge. Começa em Parque São Jorge. A gente começa no limite onde nós estamos, Lucas 24, 47, voltando ao texto base, ele falava sobre isso. As nações. Vocês vão até todas as nações. Com a base do Evangelho, com o conteúdo que é Cristo, vocês vão até todas as nações. Então o nosso ponto de partida é aqui. Falando da igreja local, tá? E aí você entendeu a visão missionária? Você, onde você estiver, na sua casa, no seu bairro, você vai fazer missões. Mas eu vou fazer uma viagem de férias. Aí você vai viajar. Estados Unidos, África, sei lá para onde você vai. Você continua com a sua visão missionária. Se lá Deus incomodar o seu coração para você fazer missões lá, no meio das suas férias, tente contrariar para você ver. É a obra de Deus. Ele está plantando no seu coração a paixão pelas missões. Por quê? Ele é um Deus missionário. As Escrituras, na sua totalidade, falam sobre missão. Ele criou um povo para que esse povo cumprisse a missão dele. Aonde? Só no Parque São Jorge? Não, aonde você estiver. Se você estiver sujeito a Cristo, você vai viver isso. Deixa eu passar rapidinho esses textos aqui. Uma frase de Christopher Wright. Ele diz: a missão de Deus abrange toda a criação e todas as nações. E aí a gente percebe ao longo das Escrituras, a missão transcultural, ou seja, entre as culturas, ela está presente desde o começo das Escrituras. Eles estiveram presentes dentro do Egito, eles estavam na Babilônia, depois eles se envolveram em Corinto, eles foram para Éfeso, ou seja, cada lugar uma cultura diferente. E até mesmo dentro das cidades, nós já citamos isso em alguns outros momentos, tem muitas culturas em uma cidade só. Aqui na nossa cidade tem culturas diferentes, grupos diferentes, bairros que nós moramos que têm culturas diferentes. E a missão tem que ser feita no transcultural. Eu tenho que quebrar as barreiras para poder então chegar a esses lugares. Como é que eu posso avançar se eu estou vivendo um contexto pós-cristão? Ou seja, moldado pelo relativismo, cada um pensa o que quer, individualismo, cada um faz para si mesmo. Pessoas que estão desconfiadas da igreja, já fizeram muito, errado. Igrejas erraram muito e as pessoas estão desconfiadas. As pessoas estão hostis, elas são agressivas com cristãos. Às vezes você conhece alguém que está assim na sua família, Você vai falar de igreja para ela, ela já muda completamente. Tem histórico de
problema com uma igreja que ela passou, ela não quer mais saber de Cristo, ela agora só quer viver para ela pensa o que quer, não tem mais a verdade absoluta. Não sei como é que você está convivendo com essas pessoas, mas nós precisamos entender como passar por isso, para evangelizar. Não só onde é fácil, né? Transpor o cultural. Tim Keller, então, ele nos ensina, no contexto pós-cristão, é preciso remover obstáculos intelectuais antes que o evangelho seja ouvido com boas novas. Eles estão cheios de coisas na mente. A gente precisa ajudar eles a remover esses obstáculos para eles poderem então estar dispostos a ouvir o evangelho. Por que a pessoa chegou à hostilidade a Cristo? Por que ela não gosta de Cristo, não gosta do cristão? Tem um conceito aí. Remova essa barreira para você poder então direcionar ela pelo evangelho. Irmãos, tenho mais 2 pontos aqui. Tem mais este finalzinho da extensão. E o seguinte: vocês querem que eu corra para finalizar ou que eu deixe isso para encerrar na semana que vem? O que vocês preferem? Daí a gente cancela o versículo das crianças, só para não ficar segurando elas aqui. O que vocês preferem? Se estiverem dispostos a esperar, eu termino. Se não, pode terminar? Pode? Então vamos lá então. Vou pular só as leituras dos textos, tá? Para a gente poder ir um pouquinho mais rápido. Opa, já foi aqui. O último então aqui, sobre o poder. Falamos sobre o fundamento, conteúdo e extensão. Estamos aí reconstruindo ou modelando a nossa visão missionária, tá? Como é que você, na sua ação missionária, no seu evangelismo, você identifica que você está confiando mais nos métodos e nas estratégias que você aprendeu do que no poder de Deus? Como é que você pode identificar isso? Como é que alguém entende que ele está confiando mais na estratégia do que em Deus? Está focado na estratégia. Sim? Se perdeu. Aí é um problema do projeto. Enrolou aqui. Mas como é que eu sei que eu estou confiando mais no método do que no poder de Deus? Qual é o evento? Qual é o projeto? O que eu posso inventar para continuar enchendo a igreja? E aí eu entendo que eu estou confiando mais no projeto do que em Deus quando eu tento tudo isso e não dá certo. Eu me frustro. Não deu certo do jeito que eu queria. Isso. Exato. Há problema na estratégia? Não, desde que ela seja usada com temor, não é? Ela não é o foco. Tem lugares que não podem investir em estratégia. E aí a igreja não desenvolve? Desenvolve, porque é pelo poder de Deus, né? Mas às vezes daí eu penso isso. Vou levar para o conselho uma ideia. Nós vamos colocar, sabe o que aqui na igreja? Luz na hora do louvor. Olha que legal. Aí eu levo para o conselho, chego lá no conselho barra. Olha que absurdo. Poxa, Jatir. Conselho barra. Como é que eu sei que eu estou confiando mais no método que em Deus? Estou frustrado. Barraram a minha ideia. E Deus? Quem é que é o Senhor da igreja? Quem é que vai direcionar os planos que a gente está construindo? Tem muita coisa que a gente tenta fazer que não é para fazer. Ou às vezes até aprovam. Vai que o Jatir aprovou a luz. Aí não adiantou nada. Não atraiu mais adolescente. Não vieram os jovens. Aí eu me frustro de novo.
porque eu achei que a luz ia fazer a diferença. Se você estiver confiando mais no método, você vai estar procurando estratégias, porque você acha que a estratégia é que funciona. Não é um meio para. Não é? Vamos continuar, né? Deu certo, veio jovem, mas não se converteu, não mudou, continua na mesma vida de pecado. O quê? Daí o pastor mudou, trocou, tirou a lâmpada, pronto, vai embora o jovem. É isso, não estava convertido. Tome cuidado com o foco que vocês estão tendo. Quem faz a obra? Não é? A estratégia pode ser boa, se usada com sabedoria e temor, mas tem que depender de Deus. Às vezes a sua ideia é horrível, igual a minha da luz. Não chama a gente. Não estou falando que a igreja ter luz é ruim, não é isso. Mas tem coisa que é desnecessária. Não é boate gospel, né? Tem gente criando boate gospel dentro da igreja por aí. Não muda o coração de ninguém. Tomem cuidado, tá? Lucas 24:49, ele fala sobre isso. Então vivam pelo poder. Falem do Cristo ressurreto, usem as escrituras, vão até as nações, mas isso vai acontecer quando vocês forem revestidos de poder. Jesus estava apontando então para o Pentecostes, que ali então ia ter a descida do Espírito. Atos inteiro vai mostrar isso para a igreja poder então ser capacitada. 2 textos de Atos, nós não vamos ler eles agora, mas os 2 falam sobre isso, sobre o discurso do povo de Deus como igreja. Enquanto os discípulos estavam lá sendo perseguidos, a igreja estava orando. Depende do poder de Deus. Uma igreja que ora é uma igreja que tem consciência de que quem está fazendo a obra é Deus. Se a igreja não ora, também é um sinalizador de que quem está fazendo é o pastor, é o presbítero, é o projeto, é a estratégia, é a cor da igreja, é a cor do banco, é o tipo de estrutura do louvor. A igreja que ora sabe que quem está fazendo as coisas aqui é Deus. Então são coisas para a gente pensar. Qual é o fundamento? Qual é o conteúdo que nós estamos usando? Qual é a extensão da nossa evangelização? E onde está então o poder para nós podermos fazer toda esta obra? Lausanne reforça isso. E aí, para você poder então gravar, lembre-se, a igreja que exalta Cristo, ela vai proclamar Cristo. Se a igreja exalta outra coisa, você vai ver por aí que ela está proclamando outra mensagem, e não sobre Cristo. A igreja que depende do Espírito, ela vai perseverar. Ela não vai desistir na primeira estratégia que não deu certo. O que acontece? Ela vai continuar, vai discipular, vai falar sobre Cristo, vai continuar fazendo a vontade do Senhor. E a igreja que pensa biblicamente, evangeliza com fidelidade. Ela vai usar as escrituras, ela vai fazer conforme a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos corrija, né? Quando for necessário, para nós evangelizarmos da forma correta, para nós levarmos a verdade do Senhor a todas as nações, até onde Ele quiser. Que a Filadélfia seja um meio para alcançar as nações, e não só o Parque São Jorge, onde ela está localizada. Vamos passar para os nossos versículos.